Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora Theta Healing, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo da série Eu Tive. Eu tive um casal de pacientes cujo objetivo era engravidar e eles não conseguiam. Já fazia 2 anos que eles estavam tentando engravidar e eles não conseguiam. E quando nós fomos ver o que tinha de causa física, não havia causa física. O que havia de causa física era a quantidade de mágoas, de ressentimentos, de remorsos, de rejeição guardadas nos corpos físico e emocionais deles. Na infância dele, ele sofreu abusos. E ele sofreu abusos por parte de mulheres. E ela, na infância dela, sofreu abuso por parte de padrasto, por parte de homens na infância dela. Durante alguns anos, eles tiveram vários episódios onde eles sofreram o drama de serem abusados. Tanto ele por mulheres, como ela por homens. Não é exatamente uma coisa muito comum, isso de mulheres abusarem de meninos, mas isso obviamente existe. Independentemente do abuso do menino ter sido por um homem, por homens ou por mulheres, isso gera algumas dificuldades para o homem. O fato de ele ter sido abusado talvez faça ele sentir que ele não é homem suficiente, ou faça ele sentir que o pai e a mãe tinham que tê-lo protegido e não o protegeram. Logo ele se sente com medo, incapaz de ser pai, e será que ele vai conseguir oferecer proteção para um filho? Já que ele foi abusado, talvez ele ainda traga, talvez não, nesse caso trazia bastante forte o ressentimento em relação ao mundo. Será que o mundo onde eu vivi era tão mal que me machucou e o mundo hoje é tão mal que vai machucar o meu filho? Então, naquele contexto, parecia ser mais seguro ele não ter filhos. Então, ele de alguma forma, ele não estava conseguindo engravidar a esposa. Por outro lado, a gente tinha ela, a esposa, que havia sofrido abuso por parte do padrasto. Ela já era o segundo casamento desse rapaz. Havia toda uma questão de dramas, a mãe dela era uma pessoa extremamente violenta quando ela era criança. Ela nunca pôde compartilhar que ela sofria isso dentro de casa, porque a mãe era capaz, inclusive, de colocá-la para fora de casa, ou achar que ela era culpada por ter seduzido o padrasto, quando na verdade ela era só uma criança de 8 anos, de 9 anos de idade, e isso se arrastou durante bastante tempo. Então, como a mãe dela não conseguiu cuidar dela, ela tinha muito medo de ela não conseguir cuidar da filha, ainda mais no mundo de hoje, onde existem no jornal, você abre o jornal e acha tantas notícias bombásticas. Então, os dois tinham questões em relação à paternidade, à maternidade, à proteção dos seus pais, remorsos pelo que eles acham que eles criaram na infância, porque a criança abusada em algum momento passa pela cabeça dela que talvez ela tenha sido culpada daquilo. Boa parte das crianças sente isso. Tinha a questão do ressentimento em relação tanto aos agressores como em relação aos pais de ambos que não cuidaram deles. Isso fazia com que ela também não conseguisse estar fértil o suficiente e engravidar. Quando a gente foi na infância dos dois, acho que nós demoramos 3 ou 4 meses de tratamento com cada um deles ao mesmo tempo. Nós fomos na infância deles, trabalhamos as questões dos ressentimentos em relação aos agressores, dos remorsos deles mesmos, do medo que eles tiveram de contar com as pessoas e para as pessoas. Trabalhamos as questões do pai e da mãe que não os protegeram e que eles não puderam confiar e contar. Trabalhamos o ressentimento em relação ao Criador, porque obviamente essas crianças ficaram muito magoadas com Deus, que não cuidou delas e permitiu que tudo aquilo acontecesse. Deus não permite que isso aconteça, mas é dessa forma que a criança lê. Depois que nós encerramos isso, milagrosamente ela apareceu grávida. Não há milagre, existe a bênção de Deus. Quando você resolve as causas emocionais das suas dificuldades físicas, desaparece a necessidade da doença ou da impossibilidade física. Então, se você está passando por uma dificuldade como essa, por exemplo, de tentar engravidar e não conseguir, tentar manifestar alguma coisa na sua vida e não conseguir, pode ser um emprego novo, pode ser um marido novo, uma esposa nova, pode ser
uma viagem que você precisa, ou pode ser a questão da infertilidade, da dificuldade de engravidar ou perdas e abortos. Procure um profissional Theta Healer na sua cidade que possa te ajudar. Eu sou instrutora Theta Healing, você me chama no inbox e eu vou tentar te ajudar da melhor forma, da forma mais elevada possível, ou te encaminhar para um colega meu em outra cidade que possa te ajudar, ou até mesmo em algum outro país. Me chama no direct que a gente conversa melhor. Fica com Deus. Beijão. Tchau!